Fabrício Queiroz se diz abandonado pelo grupo político que elegeu Jair Bolsonaro em meio à investigação aberta contra ele e Flávio Bolsonaro pelo Ministério Público. Em áudios de WhatsApp revelados pela Folha de São Paulo, o policial aposentado dá a um interlocutor a dimensão dos transtornos que a ação poderá causar. Queiroz e Flávio são suspeitos de lavagem de dinheiro, peculato e organização criminosa no gabinete do ex-deputado na Assembleia Legislativa do Rio. É que eu falo, o cara lá tá hiper protegido. Eu não vejo ninguém mover nada para tentar me ajudar aí, entendeu? Ver e tal. É só porrada, cara. Cara, o MP tá com a p do tamanho de um cometa para enterrar na gente, não vê ninguém agir. A questão que se coloca bem, você ouvindo os áudios, você fica assustado saber que essas pessoas têm poder no Brasil, né? Esse senhor, o Queiroz, que está aqui próximo, inclusive aqui à Rádio Bandeirantes, tá aos pés, ninguém sabe quem é que paga o aluguel dele, o IPTU, as despesas, as empregadas, a comida, os médicos anuais, tem o tratamento médico. Ninguém sabe quem é que paga tudo isso. Com o dinheiro da aposentadoria é impossível. Portanto, é dinheiro criminoso, né? Basta investigar. Segundo, notem que ele continua tendo contatos com a família Bolsonaro. Contatos com a família Bolsonaro ou diretamente ou através de terceiros. Há um outro ponto importante que está implícito uma certa ameaça, né? Dizendo, ele está hiperprotegido. Quem é ele? Bolsonaro. E eu estou nessa situação, ele usa aquela linguagem de marginal, que ele é marginal, nós estamos falando do marginal, que é o Queiroz. Então, tem uma ameaça implícita, porque se o Queiroz falar, cai o governo. Note algumas observações dessa história. Há um ponto importante. No Rio, muito falado durante o fim de semana, que aquele brasão do Tribunal de Contas, um criminoso que era um conselheiro do Tribunal de Contas, foi o que foi o articulador do assassinato da vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Costa, né? Foi ele. E as gravações, tem todas as gravações. E o curioso, agora o que foi revelado, é que eles contrataram os assassinos, 3, né? Foram contratados no escritório do crime. O escritório do crime é uma denominação dada a uma milícia no Rio de Janeiro que controla o Rio das Pedras. Quem é o chefe do escritório do crime? Adriano. Então, notem a associação. Brasão, conselheiro ligado ao crime organizado, contratou 13 indivíduos para assassinar a Marielle Franco e esse cidadão vinculado ao escritório do crime, os assassinos. O escritório do crime é controlado por Adriano. Adriano é amigo de Queiroz. Queiroz mandava no gabinete de Flávio, pois é amigão de Jair Bolsonaro, deu a medalha, a principal comenda do Rio de Janeiro, medalha Tiradentes, para o Adriano, o miliciano que foi expulso da Polícia Militar do Rio de Janeiro, está condenado a 19 anos de prisão e está foragido. Estão percebendo a relação? Até terminar no presidente da República, é uma coisa gravíssima. Há um ponto interessante também nesses áudios, como eles se utilizam dos recursos públicos para a esfera privada. Eles pagavam a doméstica, o Bolsonaro, Jair Bolsonaro, pagava a doméstica R$15 mil como funcionária fantasma do gabinete do Carlos. Ele colocou todos os filhos na política para se apropriar de recursos públicos. A doméstica nunca foi trabalhar assim como a Val do Açaí. Lembra da Val do Açaí? Eu lembro, né? Ou seja, o Jair Bolsonaro tinha empregada doméstica, recebia R$15 mil por mês. Você acha, Pedro, que ela recebia? Rachadinha outra vez. E paga com dinheiro público. Então, se você passar um pente fino nos gabinetes de Carlos Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro, você vai encontrar ilicitudes, crimes, é melhor dizendo, não vamos tergiversar, ilicitudes é ameno, tem de falar a verdade, crimes, desviando dinheiro público, crimes de corrupção, e pior, o que me deixa ouvindo tudo isso é a ligação com a marginalidade. Nunca na história do Brasil um presidente da República teve ligações desse tipo. Passa por Lula, passa por Dilma, passa por Temer, Fernando Henrique, passa por Itamar, Collor, Sarney, pelo regime militar, retroage a João Goulart, Jânio Quadros, Juscelino Kubitschek, Café Filho, Getúlio Vargas, Dutra. Se chegarmos à Primeira República, nenhum presidente se ligou com marginais. Queiroz é marginal. Você vê a linguagem dele ligado a milicianos que o Jair Bolsonaro conhecia, porque ele chamou o Adriano, o Jair Bolsonaro, de brilhante oficial. O Adriano é assassino, homicida, foragido. E esses áudios mostram que eles têm uma ligação umbilical. Família Bolsonaro, Queiroz e os assassinos.
milicianos do Rio de Janeiro. A pergunta é, as instituições vão ficar caladas? Ninguém vai dizer nada, as pessoas têm medo de dizer a verdade, dizer o rei está nu, a ligação com milicianos é explícita, né? E aí a justiça e o Ministério Público, aí dá para entender por fim uma questão, Pedro, a questão do COAF. Quando ele fala, num dos áudios, o Queiroz, da questão do COAF, foi fundamental para as investigações do COAF, lá no Rio de Janeiro, que vinha as relações financeiras. E aí o Dias Toffoli que pôs o pé no freio, a pedido de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro tem medo. O senhor tem medo do quê? Por que o senhor tem medo da investigação? Estranho os 24 mil reais que o Queiroz depositou na conta da sua esposa, não é verdade? Não é estranho aqueles 48 depósitos de 2 mil reais na conta do seu filho, não é? É estranho os empréstimos que supostamente o senhor fez a ele, não é verdade? O senhor tem medo e eu desafio o senhor como brasileiro, com as mãos limpas, que o senhor abra o seu sigilo fiscal, abra seu sigilo bancário. Se o senhor não tem nada a temer, abra, mostre transparência, seja homem, né? Acaba de fazer essa aliança com o Dias Toffoli. Vamos mostrar a ligação da família do senhor com os milicianos do Rio de Janeiro. É essa que é a questão. Ou a gente é brasileiro, tem espinha ereta, ou nós vamos ver de joelhos para milicianos.